paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos a Deus como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. E hoje daremos continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, lição bíblica de jovens, último trimestre de 2021. O tema da lição é Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E para a glória de Deus, já chegamos na sexta lição, lição de número 6, que tem como tema a grande tribulação. Lembrando que estamos seguindo a cronologia escatológica, de acordo com o que nos apresenta os manuais de teologia sistemática, bem como a teologia bíblica das últimas coisas, da narrativa do fim de todos os tempos. Já falamos sobre o arrebatamento da igreja, que é o próximo evento agendado por Deus. Falamos também do que acontecerá com aqueles que serão arrebatados, os salvos, entrarão no tribunal de Cristo, nas nuvens, nos ares, e também logo após as bodas do Cordeiro. E com isso, os que não foram salvos, os que permaneceram aqui nessa terra, passarão pela grande tribulação, ok? Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje, para a honra e glória do Senhor. Eu já convido o querido professor, o querido aluno, o querido que acompanha o nosso canal no YouTube, se não é inscrito, nos ajude na sua inscrição, deixando o seu comentário, deixando o seu like, o gostei, isso nos ajuda bastante também, compartilhando, para que mais pessoas tenham acesso a estas aulas, ok? Vamos iniciar neste momento, lição de número 6, a data 7 de novembro de 2021. Temos aqui o texto do dia, Mateus 24, verso 21, e também a síntese. Vou ler para vocês. A grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. Olha só, é sobre isso que nós iremos falar nesta oportunidade. Também temos aqui o texto bíblico, Apocalipse 6, versos 1 até o verso de número 11. Querido professor, sinta-se à vontade para ler juntamente com seus alunos em sala de aula, já despertando o interesse deles para o assunto que é tão importante. É interessante que a grande tribulação é um dos assuntos mais discutidos dentro da escatologia. É o que gera muitas especulações e também muitas curiosidades por parte dos que são crentes, né? Por parte dos salvos e também até os que não são salvos. É interessante que um certo autor ele falou que às vezes nós nos preocupamos mais com a temperatura do inferno e também com a mobília do céu, do que propriamente com a nossa vida de santidade. Então é interessante que é uma perspectiva que deve ser abordada e deve ser ensinada, tanto para termos a compreensão do que acontecerá com os salvos, quando nós subirmos ao céu de glória, e também com aqueles que ficarão aqui na terra. É interessante, porque é um método evangelístico. A mensagem pentecostal é essa, que Cristo em breve voltará e estaremos gozando com Ele na eternidade de alegria e paz. E com isso terá consequências para aqueles que não receberem essa mensagem. E está aí as consequências que iremos apresentar, que é a grande tribulação. Então existem muitos detalhes, existem muitas coisas e também muitas especulações. Mas vamos aqui pautar o nosso ensino nas Sagradas Escrituras e entender e aprender o que a verdade da Palavra de Deus tem para nos ensinar. O querido professor pode acompanhar o nosso slide, está aqui na tela, a grande tribulação. Logo que Jesus estiver arrebatado da sua igreja, começará no mundo a grande tribulação. A primeira coisa que devemos deixar claro é que, a rigor, a palavra grande tribulação se dará nos últimos 3 anos e meios ali do período de 7 anos, que é a 70ª semana, de acordo com a cronologia bíblica, ok? Então, a rigor, a grande tribulação, de fato, são apenas os 3 últimos anos e meio, né, ali do período total de 7 anos, ok? Porque no primeiro período de 3 anos e meio, o anticristo estará de uma forma velada, ainda não se revelou ao povo de Deus, aos judeus, aos escolhidos e também à humanidade, e com isso haverá uma paz aparente. Mas logo que ele se manifestar e Israel perceber que se trata do anticristo e romper esse pacto de paz, aí haverá uma grande tribulação, uma grande perseguição. Então, a rigor, os 3 anos e meio últimos
é que de fato podemos chamar de a grande tribulação. Mas os manuais de teologia sistemática tratam como a grande tribulação o período total de 7 anos, que é isso que nós iremos discutir a partir deste momento, ok? Então vamos lá, segundo slide. Primeiro, o que significa a grande tribulação? Eu trouxe aqui no slide, pode acompanhar. A grande tribulação será um período de sofrimento de proporções ainda desconhecidas, que há de se abater sobre o mundo. E temos aí 3 nomes. Esse tempo ele é conhecido, esses 3 nomes que trouxemos aqui no slide, a grande aflição, de acordo com Mateus capítulo 24, verso 41. É também conhecido como a grande angústia, de acordo com Daniel capítulo 12, verso 1, e também a angústia de Jacó. Olha como é interessante, de acordo com Jeremias 30, verso 7, ok? A angústia, ela afligirá os povos em proporções que superará todo o sofrimento que a terra já viu, que a terra já presenciou. Então será algo jamais visto, jamais experimentado pela humanidade, ok? Lucas trata isso lá no capítulo 21, do verso 24 até o verso 26. Interessante que o professor leia estes textos em sala de aula, ok? A palavra de Deus, ela usa as mais fortes expressões para tratar deste dia. Pelo menos como nós chamamos, né, desse período de ano de 3 anos e meio, o total de 7 anos, da grande tribulação. Então, a palavra de Deus, ela usa as mais fortes expressões para tratar a respeito daquele dia. Então, eu quero ler para vocês aqui Sofonias, capítulo de número 1, verso 15. A palavra de Deus diz assim: aquele dia será o dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Olha como é interessante, verso 15, verso 16. Então, tratando basicamente, de acordo com o título aqui, o dia da ira do Senhor, jamais visto. Então, a grande tribulação, em suma, será dessa maneira, um tempo em que Satanás triunfará sobre o mundo, ou seja, o mundo terá experimentado o resultado, a maior catástrofe do universo, arquitetado aí pelo próprio inimigo, pelo próprio Satanás, cuja a essência do seu caráter é mal. Olha como será terrível aquele dia, dia da ira do Senhor, ok? Eu trouxe esse outro slide aqui, de uma forma bem sintética, simples. Ele trata aquela profecia predita por Daniel no capítulo 9, verso 24 até o verso 27, as 70 semanas de Daniel. É interessante, nós não temos tempo aqui para explicar cada semana o que já aconteceu, mas o slide aqui, de uma forma simples, apresenta. Eu encontrei essa imagem na internet, o querido professor também pode encontrar, está correto, de acordo com aquilo que entendemos, e trouxemos aqui, 7 semanas, 49 anos já aconteceu, foi marcado aí o início da reconstrução do templo, houve mais 62 semanas, fazendo um total de 434 anos, até a morte do Senhor Jesus Cristo, e inaugurando aí o tempo da igreja, o tempo da graça, a era da igreja, né? De acordo com a dispensação do Espírito. Então, estamos aqui nessa barrinha vermelha, o querido professor pode acompanhar, estamos vivendo esse período aí da era da igreja, o tempo dos gentios, o tempo da graça, a dispensação do Espírito. Então, a setinha amarela aponta o arrebatamento da igreja. Observe bem, onde os salvos passarão pelo tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Estão aí as referências bíblicas. Ok, 69 semanas já se passaram. A cronologia, o tempo judaico está parado. É a forma com que Deus trata com a sua esposa infiel, ou seja, os judeus, que não o reconheceram como o seu único e suficiente Salvador, não reconhecendo o carpinteiro de Nazaré como o próprio Deus, Jesus Cristo crucificado e ressurreto, ok? Então, quando a igreja for arrebatada, se iniciará o período onde haverá a 70ª semana dentro do seu cumprimento, de acordo com a Bíblia Sagrada. Interessante. Então, estamos parados na cronologia do tempo que Deus trata com os judeus, 69 semanas já se cumpriram, ok? É isso que nós entendemos. 62 mais 7, 69, ok? Então, estamos entre a 69ª semana e a 70ª. Quando se inaugurará a 70ª semana? Com o arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja subir, formos assuntos aos céus de glória,
é que se iniciará a 70ª semana. É a forma que Deus irá tratar com os judeus, ok? De acordo com a profecia de Daniel no capítulo 9, verso 24 até o verso 27. Então, Israel faz uma aliança com o anticristo, de acordo com Daniel 9, 27. 3 anos e meio se passam, o anticristo quebra essa aliança, está predita lá em Apocalipse 11, Mateus 24, 2 Tessalonicenses e também Daniel 7, 24 até o 25. Nos 3 anos e meio finais é onde haverá a maior tribulação, a grande tribulação, como gostamos de chamar a rigor, ok? E no final desse período haverá o Armagedon, Deus triunfará em glória, em poder com a igreja e os anjos, fixando o trono lá em Jerusalém, a sua volta, e com isso iniciará o período de paz, de tranquilidade na terra, onde o próprio Senhor reinará, ok? Que será o período que nós chamamos de milênio. E no final haverá o juízo, o do grande trono branco, que nós conhecemos como juízo final. Então é basicamente essa cronologia daquilo que entendemos a doutrina das últimas coisas, ok? É apenas um breve resumo para que possamos entender como se dará e como as coisas irão acontecer de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Pois bem, continuando, próximo slide. A igreja não participará da grande tribulação. Nós temos esses argumentos porque a nossa corrente doutrinária pautada nas Escrituras, nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja ela não viverá este momento da ira, do derramamento do Senhor sobre a terra, né, onde Satanás atuará de forma livre e a igreja não passará por esse tempo, ok? Então, a grande tribulação começa com a vinda de Jesus nas nuvens, nós já entendemos isso. Esse fato nos dá base para afirmar que Jesus, a igreja, não estará na grande tribulação. Ele arrebatou os seus, arrebatou os salvos para os céus de glória, ok? A palavra de Deus fala sobre o princípio das dores. Mateus 24, verso 8, trata a respeito desse princípio das dores. Como assim? São acontecimentos dolorosos que precederão a grande tribulação. Agora, aqui que está o ponto-chave. Esse sim, a igreja passará. Esses princípios das dores nós já temos vivido e visto aí por toda a terra. A igreja já tem olhado e experimentado pestes, pandemias, guerras de nações, já passamos por 2 grandes guerras, fora as ameaças das grandes potências. Então, a igreja já tem visto e vivido e presenciado esse período do princípio das dores, ok? Agora, até quando durará, pertence a Deus saber, ok? Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, Mateus 24, verso 8, a palavra de Deus diz assim, versão Nova Almeida atualizada. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores, né? Que coisas são essas? Aí estão aqui nos versículos anteriores, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Guerras, rumores de guerras, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso a Bíblia chama de princípio das dores. Então, já temos presenciado isso. Foi isso que nós aprendemos em uma das lições sobre os sinais dos tempos, ok? Então, é interessante que existe uma estatística da quantidade de terremotos aí que tem na Terra. Dos últimos 100 anos para cá, existem mais de 200 mil terremotos, e isto é uma prova cabal a respeito da volta de Cristo. Então, nos atentemos para esses sinais, porque a Terra clama a respeito da volta de Cristo, né? Dos gemidos da natureza, nós aprendemos com isso, com o que Paulo nos ensina escrevendo para os romanos, ok? Então, dando continuidade, de acordo com o slide, a grande tribulação é o tempo da ira de Deus, de acordo com Isaías capítulo 12, verso 1, ok? Jesus, nós sabemos, ele levou o nosso pecado, de modo que para nós essa ira já cessou. O motivo da ira de Deus já se cessou sobre o povo, sobre os seus escolhidos, ok? Por quê? Porque para os que estão em Cristo Jesus não existe nenhuma condenação. É isso que aprendemos em Romanos capítulo 8, verso 1. A palavra de Deus diz que nós seremos salvos. Escute bem, seremos salvos da ira futura. Seremos salvos da ira futura, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. E que Deus não nos destinou à ira, mas sim à aquisição da salvação. 1 Tessalonicenses 5, verso 9 e também o verso 10. Então, o primeiro argumento que devemos usar, a grande tribulação é o tempo da ira de Deus, ok? Segundo, a grande tribulação é figurada como a noite.
é a linguagem que Paulo usa escrevendo na igreja de Tessalônica, ok? E interessante que nessa mesma passagem diz que os crentes não são da noite, olha como é interessante, mas filhos do dia, filhos da luz. Nós, portanto, não esperamos o anticristo, mas esperamos o Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor, né? Nós não esperamos a grande tribulação, ou seja, a noite, mas esperamos sim a vinda de Jesus Cristo. Essa é a expectativa, essa é a nossa esperança. Terceiro argumento, a palavra de Deus nos dá a promessa de escapar destas coisas. Lucas 21, 36 trata a respeito disso. Lemos também lá em Isaías 57, 1, que o justo é levado antes, atente-se bem, antes do mal. O justo é levado antes do mal. Então a igreja não passará pela grande tribulação. São versículos chaves aí que o querido professor pode usar no preparativo para a sua aula, dentro da sua didática, ok? São versículos chaves que tratam a respeito das últimas coisas. Continuando. Quarto, as figuras proféticas nos mostram que os crentes serão salvos da grande tribulação. Observe bem, a palavra de Deus diz que, assim como nos dias de Noé e de Ló, assim será nos dias do Filho do Homem. Mateus 24, 37 e Lucas 17, 26 até o 30, ok? Ambos os acontecimentos mostram que a igreja do Senhor, será arrebatada antes da grande tribulação. Observe isso, antes do grande juízo de Deus, pois foi assim, da mesma forma que aconteceu com Noé, antes do dilúvio, e também com Ló, antes de Sodoma ser destruída. É isso que aprendemos lá na narrativa de Moisés em Gênesis, ok? Gênesis 7, 1, tratando sobre Noé, e Gênesis 19, tratando sobre Ló. Então, graças a Deus que a igreja será arrebatada, tirada, raptada da terra, num abrir e fechar de olhos, antes da grande tribulação. Jesus Cristo levará a igreja para si. Quinto argumento. A palavra de Deus mostra claramente que a igreja é o impedimento. Frise isso, deixe claro. A igreja é o impedimento para a manifestação do anticristo. Então, muitas pessoas especulam hoje, né? Tentam, de uma certa forma, chutar, sugestionar, criar fantasias, criar aí personagens ao longo da história. Esse é o anticristo, aquele é o anticristo, ele está aqui. Não, o anticristo apenas se manifestará quando a igreja for arrebatada. O que estamos vivendo hoje é o espírito do anticristo, né? Essas forças demoníacas pairando sobre a terra por meio de ideologias, por meio de partidos, por meio de facções, por meio do mal, de muitas coisas que têm acontecido. Nós temos visto, vivido e ouvido tudo isso, presenciado a igreja que clama a volta de Cristo. Por isso que clamamos e gritamos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque essa é a nossa esperança, ok? Então, aquilo que obsta, aquilo que impede que o anticristo se manifeste é basicamente a presença da igreja aqui nessa terra. É basicamente isso. Então, deixe claro isso para os seus alunos. Então, trouxe aqui 5 argumentos, pode usar, do porquê a igreja não participará da grande tribulação. Então, dando continuidade, no período da grande tribulação, haverá sim a manifestação da trindade satânica, né? É bem forte essa palavra, mas nós entendemos assim, que é o governo de Satanás, o próprio Satanás, o anticristo e o falso profeta. Olha como é interessante. Satanás em oposição ao próprio Deus Pai, o anticristo ao próprio Cristo e o falso profeta ao Espírito Santo. Então, assim como temos a trindade divina, criador de tudo, de todas as coisas, né? Um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que são iguais em poder e glória e majestade, temos aí a imitação, a falsidade, o mal, a malignidade, né? Tentando reproduzir a supremacia de todas as coisas. Então, o governo de Satanás, o anticristo e o falso profeta. O slide fala assim, essa trindade satânica é a causa visível dos terríveis sofrimentos na grande tribulação, que será de um modo especial, um tempo sob o domínio de demônios. Olha que coisa terrível, né? Então, na próxima lição, nós vamos falar mais algumas características do anticristo, então vamos deixar para o próximo vídeo, ok? Eu quero falar basicamente que essa trindade satânica, ela trará coisas terríveis, sofrimentos inimagináveis, jamais visto para os homens que estarão aqui na Terra, ok? A propaganda no regime de lavagem cerebral fará o povo aceitar
unanimemente todas as leis e orientações que o anticristo impuser. O falso profeta vai estar também para cativar, para ludibriar e enganar muitas pessoas. Os homens, de um certo modo, estarão ou tornar-se-ão endemoniados. Olha como isso é terrível, de acordo com Mateus 12, verso 45. No entanto, frise isso, todavia, entretanto, a noiva de Cristo já terá sido tirada aqui da terra. Glória a Deus por isso. Então, nessa época, entendendo e significando que não haverá mais impedimento para a operação do mal no planeta Terra. O mundo se tornará um campo, repetindo, o mundo se tornará um campo de combate dos demônios. Então, a anarquia será total, o derramamento da ira será muito grande. Então, louvemos a Deus, porque a igreja de Cristo será arrebatada e não passaremos pela grande tribulação. Nós não cremos nisso. Existem algumas correntes doutrinárias que creem que a igreja passará. Então, quando nós nos deparamos com o irmão que crê diferentemente do pré-tribulacionismo, você pode dizer para ele, boa tribulação, eu estarei nos céus de glória louvando ao Senhor. É uma piada que nós fazemos, mas nós entendemos que a igreja não passará pela grande tribulação, amém? É isso que cremos, é isso que pregamos e é isso que, em nome do Senhor Jesus Cristo, viveremos, a esperança da igreja. Pois bem, algumas perguntas que podem surgir. O que acontecerá durante a grande tribulação? Primeiro, a grande tribulação será caracterizada por um tempo de grande aflição sobre a humanidade. Nós já entendemos isso, Quando os juízos de Deus sobrevieram, por exemplo, a Faraó, ocorreram vários tipos de pragas pela natureza. Nós entendemos lá em Êxodo capítulo 8, verso 10. Assim será na grande tribulação. Terremotos, trovões, sinais no sol, na lua, nas estrelas, etc. Na natureza haverá grandes manifestações de grandes desastres, coisas que trarão sobre o mundo aflições ainda não conhecidas. Olha, existem chuvas de granizo, chuvas torrenciais muito pesadas. A humanidade nunca presenciou algo que será vivido na grande tribulação. Então imagine a pior catástrofe na natureza que a Terra já experimentou. A grande tribulação ainda será maior. Por isso que o nome é a grande tribulação. Então, tudo isso nós entendemos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Dando continuidade, a palavra de Deus mostra que acontecerão grandes catástrofes e calamidades no mundo. É basicamente isso que nós entendemos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Terceiro, a palavra de Deus mostra que a grande tribulação também será caracterizada por grandes sofrimentos através de guerras e armas tremendas. Olha como é interessante, Cavaleiros munidos de armas tremendas aparecerão como gafanhotos espalhando morte e sofrimento aonde chegarem e aonde estiverem. Então, lendo com atenção essas visões proféticas do apóstolo João, lá em Apocalipse, nós entendemos que tudo indica que isso trata a respeito das bombas atômicas, as bombas de hidrogênio que entrarão em ação nesse grande período de dor, de sofrimento e de guerras, que será lançados aí sobre a terra e espalhados sobre toda a humanidade. Interessante que Apocalipse, capítulo 8, verso 7, fala que houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Olha como é interessante, Apocalipse 8, verso 7. Então, trata-se aí certamente das bombas nucleares. Também fala que foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Apocalipse 8, 7 fala, caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Apocalipse 8, 10, ok? Ele viu ainda cavalos em número de 200 milhões. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. E da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Apocalipse 9, 16 e 17 também trata sobre isso. Ou seja, referindo-se aí certamente às terríveis armas e carros de combate que hão de surgir. Ou seja, os demônios sairão para congregar os povos para o grande combate, para a grande tribulação. Apocalipse 16, 12, 14 também trata sobre isso. Então, quanto sofrimento haverá aqui neste mundo e aqui nessa terra? É por isso que devemos pregar o Evangelho, trazer essa realidade, pregar mais sobre as últimas coisas em nossos púlpitos,
Porque muitos dos nossos irmãos só querem escutar vitória, alegria, bênção, mel, mas temos que pregar o evangelho por completo, que em breve Jesus Cristo voltará. E essas realidades aqui não são factoides, não são fantasias. São realidades que a Bíblia Sagrada hão de se cumprir, ou seja, hão de acontecer de acordo com o que a Bíblia nos ensina, de acordo com o que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, nos trouxeram como verdade absoluta, ok? Então, preguemos mais sobre as últimas coisas. Outra característica do que acontecerá na grande tribulação é a respeito de que haverá perseguição religiosa como nunca antes. Ou seja, o anticristo e o falso profeta, eles jurarão combater ao próprio Deus, né? Apesar de ser em vão, mas haverá essa promessa aí para que eles tentem, na ilação das suas mentes, dentro do seu orgulho, egoísmo e altivez, tentar combater a Deus. Mas tudo isso será em vão, porque a derrota já está decretada desde o princípio, né? Nós entendemos isso lá em Gênesis, no proto-evangelho. Então, esse será o propósito de Satanás quando foi derrubado. Esse basicamente foi o propósito dele. Ok? Então, o anticristo ele se assentará no templo de Jerusalém, dizendo-se ser Deus, né? E receberá oração. Com todos os meios ao seu alcance, fará guerra a Deus, de acordo com Apocalipse 19, verso 19, e também Daniel, capítulo 7, verso de número 25. É outra característica do que acontecerá durante a grande tribulação. Continuando, o anticristo, por meio ou por intermédio do falso profeta, enganará os homens, ou seja, haverá um caos, um fracasso total da doutrina, de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ou seja, o falso profeta enganará os sentimentos religiosos da humanidade para que adorem o anticristo, de acordo com Apocalipse 13, verso 14. Ou seja, por estar revestido do poder da mentira e do engano, ele realizará milagres e sinais aqui na terra, com o fim de levar a prática do mal de todos aqueles que não encheram o seu coração de amor e de verdade, aqueles que não receberam a mensagem de Cristo. Então, as massas, milhões e milhões de pessoas o acompanharão e serão enganadas. É isso que acontecerá durante a grande tribulação. Continuando, o falso profeta obrigará os homens a tomarem sobre si o sinal da besta, que possivelmente será aí um código de identificação permanente que substituirá todos os documentos, cartão de crédito do indivíduo. Então, os homens estarão de tal modo condicionados pelo falso profeta que aceitarão de boa vontade esse sinal. Existem muitas especulações aí do que temos visto hoje a respeito disso, mas não quero entrar nesses campos aí de muitas ilações, de muitas fantasias e factoides que criam a respeito desse sinal da besta, ok? Então, isso significa que haverá uma identificação total e uma permanente sujeição ao anticristo. É basicamente esse o entendimento do sinal da besta. Então, a palavra de Deus adverte severamente aos homens que haverá castigos terríveis reservado para aqueles que assinarem, para aqueles que aceitarem o sinal da besta, de acordo com Apocalipse 14, verso 9 e verso 12, né? Mas a Bíblia nos informa que, apesar das ameaças e quase a totalidade dos homens aceitará o sinal da besta, o tal sinal, de acordo com Apocalipse 13, verso 11. Os homens ficarão como que endemoniados, Mateus 12, verso 45, ok? Uma pergunta que pode surgir entre os alunos é a respeito de que se haverá na grande tribulação salvação, ok? E uma pergunta possível que até o querido professor possa ter. A bem da verdade, se a pergunta fosse se haveria salvação após a morte, nós certamente responderíamos que não. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é se haverá salvação na grande tribulação. Então, eu digo para vocês que a grande tribulação devemos entender e concluir que o dia da graça não termina com o arrebatamento da igreja. Entenda isso, o dia da graça não termina com o arrebatamento da igreja, mas apenas no fim da grande tribulação é que esse dia ele se findará, ok? Eu estou falando aqui do dia da graça que está sobre a humanidade. A Bíblia fala lá em Apocalipse 6, verso 9, também o verso 11, acerca dos mártires sob o altar que morreram por amor à palavra de Deus, né? Esses homens morreram durante a grande tribulação, pois de outra maneira teriam ressuscitado na vida de Jesus, né? Então, se durante a tribulação morreram homens por amor à palavra de Deus, certamente esses serão salvos. Morreram durante a grande tribulação. Então, não temos dificuldade
de entender que sim haverá salvação na grande tribulação. Também lemos em Apocalipse 7, verso 11 e 14, sobre a multidão que veio da grande tribulação e cujas vestes foram branqueadas no sangue do Cordeiro. Também pessoas que serão salvas na grande tribulação. Em Apocalipse 20, verso 4, no fim daquele período, ressuscitarão e poderão reinar com Cristo pelo período de 1000 anos. É isso que nós entendemos. Então, as promessas de Deus e o poder do sangue de Jesus não se alteraram. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas qual é o preço, pastor? A morte. A Bíblia trata aqui sobre mártires, de pessoas que morrerão durante a grande tribulação. Então, o preço será a morte. Então, será bem mais difícil este aspecto da salvação. Por isso está escrito lá em Apocalipse 6:11 que o número de mártires ainda não está completo. Os que hoje aceitam a Jesus poderão subir com ele em sua vinda, mas os que não o fizerem correm o grave perigo de se contaminarem com as massas e serem mortos, ainda que resistam ao diabo. Por isso, o dia da salvação deve ser pregada, anunciada, predita, dita e conclamada aqui nessa terra, que é hoje. Hoje é o dia da salvação. Não espere passar pela grande tribulação para cair na real e perceber a realidade do Cristo ressurreto, do período tribulacional, que não será fácil. É melhor estarmos nos céus de glória, nas nuvens, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Então, a grande tribulação será uma ditadura universal e cruel do anticristo. É isso que nós entendemos, é isso que nós percebemos a respeito dessa grande tribulação. Mas, no final dela, já findando os últimos 3 anos e meio, haverá um Armagedon, que é uma grande batalha, onde o anticristo reunirá todos os exércitos da terra para a batalha em Armagedon, que é um vale, é um monte, que eles costumam chamar de Monte Megido, de acordo com os atores, de acordo com alguns autores, onde o próprio anticristo perderá aquela batalha, tentará de uma certa forma destruir as milícias celestial, mas perderá a batalha, por isso está decretado já a sua derrota. A ocasião em que o anticristo e o falso profeta serão lançados no inferno, inaugurando aí o inferno, e o próprio Satanás será preso de acordo com a Bíblia nos ensina. Preso no local distinto do inferno, porque fala de um abismo, fala de uma outra instância, ok? Então, tudo isso de acordo com o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Pois bem, na próxima lição, iremos tratar a respeito do aparecimento do anticristo. Por isso que nesta aula eu não trouxe muitos detalhes a respeito do anticristo, porque nós iremos debater de forma mais detalhada, ok? Então, de como se dará esse aparecimento, de algumas características sobre o espírito dele já pairando sobre a terra, tudo isso será ensinado na próxima aula. E também na lição de número 8, iremos falar sobre a singularidade de Israel nos últimos dias, ou seja, os sofrimentos de Israel durante a grande tribulação, os 144.000, a aliança que o anticristo faz com Israel e também a fuga de Israel aí até este vale onde haverá a derrota plena do anticristo, do falso profeta, da trindade satânica, do próprio Satanás, e Cristo Jesus reinará de forma triunfal, inaugurando o período milenial. Então, nós iremos discutir com mais detalhes estas próximas lições a respeito desses próximos acontecimentos, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ser edificadas. Não é fácil, dá trabalho preparar esse material, temos muitos afazeres, mas Deus colocou em nosso coração e iremos cumprir essa missão em nome do Senhor Jesus. Então, nos ajude, ore por nós em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.